Olá, eu sou a prof. Ana Paula Milani e hoje nós vamos ter um dedo de prosa sobre uma obra importantíssima do romance de 30, O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. É a parte regionalista relacionada ao Rio Grande do Sul. O Tempo e o Vento é uma trilogia dividida em 3 partes que, na verdade, constituem 7 volumes, porque são muito grandes. Tá? Então, o continente tem 2 volumes, o retrato tem 2 volumes e o arquipélago tem 3 volumes. O que nos importa de fato é o continente 1, principalmente, que é o mais solicitado pelos vestibulares, é o que pode cair no Enem. É o que traz os personagens mais épicos de toda a nossa literatura. Então essa obra é dividida, esse momento, né, o continente 1, essa parte mais importante, é dividida em 3 partes. O Sobrado, Ana Terra e um certo Capitão Rodrigo. É importante ressaltar que existem muitas adaptações para cinema e televisão relacionadas a essa obra. E é importante também ressaltar que são obras lindíssimas, as quais vale muito a pena assistir, mas que nem sempre, em todos os momentos, elas são fiéis àquilo que está na obra do Érico. Érico Veríssimo é tido em suas outras obras em vários momentos como trivial, repetitivo, né? Quando eu trabalhava, por exemplo, em Clarissa, Música ao Longe, né? Ele é tido como trivial, repetitivo, é uma obra não tão valorizada, né? Como O Tempo e o Vento, por exemplo. Entre outras obras, Incidente em Antares também é uma obra muito valorizada. Enfim, o continente 1, então, tem essas 3 partes. O Sobrado, Ana Terra e um certo Capitão Rodrigo. A parte 1 do Sobrado mostra os Terra Cambará, porque essa história conta, né, O Tempo e o Vento, conta a história de 100 anos, né, entre as famílias Terra e Cambará. Né? E ela vai terminar, né? As últimas partes do arquipélago já estão, né, numa fase bem contemporânea, né? Bem mais moderna. Pega a era já do governo Vargas. Então, no Sobrado, nós temos alguns contemporâneos dos Terra Cambará, né, que passam a relembrar aquilo que acontece com os seus antepassados. Daí vai começar a parte da Ana Terra, que é a mais importante, uma delas, né? A Ana Terra é tida como uma das mulheres mais grandiosas dentro do feminismo como um todo, né? Ela é um símbolo da força da mulher gaúcha. Então, Ana Terra vive com sua família no interior muito longínquo, um lugar onde não tinha luz, onde não tinha relógio, onde não tinha espelho, onde não tinha quase nada de recursos, né? E numa casa muito humilde, de chão batido. O pai dela era o Maneco Terra e a mãe dela era a Dona Henriqueta. Ela tinha 2 irmãos, Antônio e Horácio. A Ana vivia, né, nesse ambiente em que ela convivia com muito poucas pessoas. E ela era tida por muito bonita, né? Ana tinha os cabelos escuros, né, pele alva, e os cabelos lisos, longos e escuros. Era tida como uma moça muito bonita, todos elogiavam a beleza de Ana. E Ana não sabia por que ela era tão bonita. Então o sonho da Ana Terra era se olhar no espelho. Nesse meio tempo, a Ana e Dona Henriqueta tinham o costume de lavar roupa na sanga. Um dia a Ana estava sozinha lavando roupa na sanga e dá de cara com um índio, todo machucado no chão. E ela pede ajuda à família, aquele índio está todo machucado. E aí a família acode o índio, ajuda ele a sarar os seus ferimentos e tudo mais. Quando esse índio se acorda, ele se identifica, né, como Pedro Missioneiro. Ele tinha um sotaque castelhano e ele pede para que a família, para que o Maneco Terra e os irmãos de Ana, né, pegassem uma folha, uma certidão que ele trazia com ele e o punhal. Ele queria saber onde estava o punhal. E aí eles pedem para que leiam aquele documento. E o Maneco Terra diz com toda a grosseria do mundo: não, o senhor se explique porque aqui ninguém sabe ler. E aí ele explica, né, que ele é filho de uma índia que morreu no parto. Ela pariu esse menino no meio do campo e os jesuítas espanhóis o criaram. Então, por isso, ele foi criado dentro do catolicismo e por isso ele tinha aquele sotaque castelhano, assim eles chamavam, né, os castelhanos. O Pedro Missioneiro vai ficando por ali, fazendo alguns serviços, ajuda com a cerca, né? Vai ajudando um pouco com serviços do local. O Maneco Terra não vê a hora que ele vai embora. Ele toca flauta e o Maneco Terra acha o cúmulo, meu Deus, coisa de bagaceira, né? Música numa casa séria, onde já se viu. E a Ana começa a sentir um asco por ele. Ai, que nojo ela tinha daquele rapaz, né? Chega um ponto que ela começa a deitar, ela deita e ela não consegue dormir, de tanto nojo que ela tem por aquele rapaz. Ela não pode enxergar o Pedro, ele olha pra ela e ela fica louca de nojo.
Acontece que a Ana nunca tinha convivido com outras pessoas. A Ana não sabia o que era o sentimento do amor que estava surgindo. E aí um dia ela fala pra mãe dela, enquanto elas estão lavando a louça, ela fala pra mãe dela assim, ó: ai meu Deus, ele não vai parar de beijar. E na verdade ele queria dizer tocar, ela queria dizer, e ela confundiu. E a dona Henriqueta já acendeu, né, ligou as antenas. Opa! Né? O que tá acontecendo, Ana? O ato falho da Ana, né? Deixa claro, declara já essa paixão que vem surgindo. Quando chega um dia, ela tá na sanga lavando a roupa, como normalmente fazia, e o Pedro Missioneiro chega, e é uma coisa muito repentina, aquela paixão já estava explodindo, e eles transaram, tiveram um momento de intensa paixão, e a partir dali passam a se encontrar com muita frequência, às escondidas. Deus o livre, o Maneco Terra sonhar que se encontravam. Lá um dia a Ana aparece grávida. E ela aparece grávida, e quando ela vai contar pra dona Henriqueta diz assim, ela diz pra dona Henriqueta: mãe, mas como é que a gente vai contar isso pro pai? E aí a dona Henriqueta: não te preocupa, minha filha, abraça ela, né? Não te preocupa, minha filha, a gente vai contando aos pouquinhos. A casa não tinha portas, tudo era com repartições de cortinas, e nesse meio tempo, assim, o Maneco Terra abre a porta e dá de cara com aquela cena. E não te preocupes, eu já estou sabendo de tudo, e vou dar um jeito em preservar a honra da Ana. Aí a Ana vai conversar com o Pedro Missioneiro e ela diz: tô grávida. E ele só diz: muito lindo, muito lindo. E quando ele diz muito lindo, ela diz: que muito lindo nada, isso é gravíssimo, isso é seríssimo, vão te matar. E ele diz: eu sei, né? Ele tinha uma fé muito grande em Nossa Senhora, e ele invoca a rosa mística, que é a Nossa Senhora. E ele diz que já sabe que vai morrer. E ela diz: não, Pedro, a gente precisa fugir. E ele disse: não vou fugir, eu já sei quando eu vou morrer. Eu vou morrer quando tu te olhar no espelho. E a Ana diz: não, então eu nunca mais vou me olhar no espelho. Tu não vai conseguir evitar. E aí nisso o irmão dela vem da cidade e traz o espelho, o sonhado espelho que a Ana Terra queria se ver. E quando ele alcança esse espelho pra ela, ela não aguenta aquilo automático. A Ana leva o rosto no espelho. E naquele momento as coisas já estão se organizando para a morte do Pedro Missioneiro. Os dois irmãos da Ana, junto com o Maneco Terra, executam o índio, né, o pai do filho dela, e enterram no alto de uma coxilha. A Ana tem o seu filho, né? Ele nasce e ela coloca o nome de Pedro em homenagem ao pai. Pedro Terra, portanto. O Pedro Terra dividia opiniões dentro da casa, né? Porque o Maneco Terra, ao mesmo tempo em que fingia não gostar do menino porque era um filho bastardo, né? Desonrou a família, foi o fruto da desonra da Ana. Quando ele ficava escondido, ele cuidava do piazinho, ele era amável com o gurizinho, né? Mas o Maneco Terra era muito firme nessas convicções. Tem momentos em que a Ana é ofendida até pelos irmãos, né? Quando chegam alguns negros pra trabalhar, um dos irmãos dela diz pra ela, né? E escuta aqui, Ana, vê se tu vai andar te deitando agora com esses negros. E ela diz: mas eu me deito se quiser. E ele vai querer se avançar na Ana, né? Agredi-la. E a Ana, né? Tu tem que defender a tua honra. E a Ana diz: mas a minha honra já tá enterrada no alto da coxilha. Vocês já enterraram minha honra no alto de uma coxilha. As coisas vão se encaminhando e a dona Henriqueta morre. Dona Henriqueta era a típica mulher escrava de marido. Né? A dona Henriqueta era escrava do marido, e a Ana Terra não queria essa vida para ela. A dona Henriqueta passava a vida, as noites, a fiar na roca. A roca é como uma máquina de fazer tricô, dessas que se tocava a pedal. E a dona Henriqueta morreu, e a Ana sente um alívio, que até que enfim a mãe dela deixou de ser escrava do Maneco Terra. Esse é o sentimento que a Ana tem. A mãe dela deixou de ser escrava. A partir daí, então, começa-se já a espera pela invasão dos castelhanos, né? Precisava-se fazer alguma coisa, os castelhanos estavam chegando e não estavam para brincadeira. E então, os homens da casa pedem que as mulheres, né, a esposa de um dos irmãos da Ana, e a Ana, junto com as crianças, né, o filho e a sobrinha de Ana, regulavam de idade, vão para um lugar e se escondam porque os castelhanos estão chegando e não vão perdoar, né, se virem mulheres e, sobretudo, vão matar as crianças. E a Ana leva então essa cunhada e as crianças para uma cachoeira, um lugar muito bonito, uma gruta assim, escondidíssima. E a Ana se dá conta: meu Deus do céu, mas se eles chegam a ver que tem roupa de mulher na casa, coisas de mulher na casa, eles vão vir atrás de nós e vão matar nossos filhos. E essa cunhada pede: não, Ana, por favor, não faça isso. Não vá até lá, eles vão te matar. E a Ana: não, eu prefiro eu morrer então, eu não vou permitir que o meu filho, que as crianças morram. E a Ana, quando chega de volta à casa, já dá de cara com o pai e os dois irmãos mortos, né, atirados no chão em frente à casa, e ela se esconde. E então, a Ana, louca de medo, mas sabendo que ela não pode deixar a pista que tem mulher, porque senão vão sair de atrás para achar as crianças,
ela se esconde atrás de um móvel e os soldados a encontram, amedrontada, apavorada. E eles pegam a Ana assim e mostram pro capitão, e daí tentam se passar com ela, passam as mãos e humilham a Ana, né? E ela tenta espernear e tenta fazer de todas as maneiras para se escapar daquilo. E o capitão diz para ela que ela vai gostar daquilo ali. E aí eles organizam, colocam a Ana em cima de uma mesa e organizam uma fila para um estupro coletivo, né? É um dos momentos mais tristes da obra, inclusive. E esses 14 soldados fazem uma fila e dizem: "Você primeiro, capitão, né? Passe o senhor e depois cada um de nós." A Ana fica desmaiada ali, não se sabe por quanto tempo. Não se sabe se foi por uma tarde, se foi por dias, não se sabe. A Ana acorda, já tá tudo incendiado, sobrou muito pouca coisa da casa. Sobrou a tesoura de podar da mãe dela, uma cruz e a roca da mãe dela. Que inclusive a Ana, talvez por questões psicológicas, né, ela escutava todas as noites a roca da mãe, como se a mãe estivesse trabalhando noites a fio, mesmo depois de morta. E a Ana volta pra gruta atrás das crianças e da cunhada, e ela encontra a cunhada já muda. A mulher ficou com um pânico tão grande que ela fica muda. E eles vão embora, né? A cunhada vai embora com a menina. Alguém vem buscar e a Ana e o Pedro Terra seguem a vida, né? Tá tudo destruído e de repente passa uma charrete com empregados de um senhor, um estancieiro muito rico chamado Ricardo Amaral, Coronel Ricardo Amaral, dizendo: "Nós estamos fundando um povoado, o povoado de Santa Fé." O povoado de Santa Fé ia reunir as pessoas que foram dizimadas, as famílias que foram, o que restou das famílias dizimadas pelos castelhanos. E aí então a Ana pega o Pedro Terra, ela não tem nada a perder, pega o Pedro Terra e vai viver nesse povoado. O tempo vai passando, o Pedro cresce e vai pra guerra e volta. Né? Aí ele já tem uma namorada, já se encaminha para o casamento. Ana Terra, nesse novo povoado que está se formando, se torna a parteira do local. Ela fazia os partos com a tesoura enferrujada, a tesoura velha de podar da mãe dela. Ela usava para fazer os partos. Então Ana Terra era parteira. Ela morre de velhice, né? O Pedro Terra constitui família, tem 2 filhos, Bibiana e Juvenal, né? Bibiana vai ser uma protagonista da próxima parte, né? Uma das protagonistas da próxima parte, que vai ser um certo Capitão Rodrigo, ela vai ser esposa do Capitão Rodrigo. Pedro Terra, então, o gurizinho da Ana, lá do Pedro Missioneiro, vai ser no próximo capítulo, né? Já o velho Pedro Terra, pai de família, homem sério, né? E termina, então, a parte da Ana Terra com o falecimento dela, por causas naturais. Essa, então, é a primeira das partes mais importantes do Continente 1 de Érico Veríssimo. Num outro momento, né, nos assistam para Um Certo Capitão Rodrigo.